Eu sou Carla, sou a cuidadora aqui, guardiã da Fazenda Água Santa. É uma reserva particular de patrimônio natural, que é uma legislação aqui no Brasil que permite que as pessoas físicas tenham áreas de reserva, que são uma unidade de conservação dentro da legislação toda do Brasil de preservação de áreas de vegetação nativa. Então, a área tem 57 hectares e 47 são de reserva particular de patrimônio natural, RPPN. Essa área é 80, 90% na serra e ela é de difícil acesso. Mas nessa parte, os 10% que tem na área mais baixa, é que a gente fez trilhas para observação de animais, principalmente aves, colocamos câmeras fotográficas para identificar a vida dos animais aqui presente. Então, esse é o meu objetivo principal de ter a Fazenda Água Santa. Outro nosso objetivo é também, dentro da linha de preservação e recuperação do cerrado, a gente trabalhar com práticas agrícolas de baixo impacto ambiental. Então, a gente trabalha muito com consórcio na agrofloresta de plantas do cerrado, com as nossas plantas de interesse alimentar e econômico, e também plantas do cerrado e da mata, também de interesse econômico. Então, aqui a gente, desde 2013, a gente vem trabalhando o solo, sempre com biofertilizantes e minhocários. Nosso objetivo é usar os insumos da terra. No máximo, a gente compra aqui da terra, dos vizinhos, mas que não tenha transgênico nem nenhum insumo químico. Então, por exemplo, as galinhas, a gente tem uma galinha para consumo de ovos e de produção de esterco. E aqui, quando ao longo do tempo, foi aumentando muito a visitação dos gatos do mato pegando as galinhas. Então, a gente decidiu não plantar o milho aqui, porque o milho também tem os macacos, as aves que comem esse milho. A área é pequena, a área 90% da fazenda é mata. Então, pequenas áreas que antigamente eram pastos, que hoje viraram agroflorestas. Então, para fazer uma roça de milho, por exemplo, é uma área pequena. Não dá para a gente dividir com os macacos, por exemplo. Então, o que a gente faz, a gente tem produtores que eu tenho certeza que eles usam milho não transgênico e não usam nenhum insumo químico. Esses produtores, eles produzem milho para consumo também, para suas galinhas e para consumo da alimentação. Então, eles não produzem muito. Eu já sei que eu preciso de 34 sacas de milho, o milho na casca, por ano. Então, eu tenho que achar 5, 6 produtores, nesse produtor mesmo sem transgênico, para que ele produza mais 5, 6 sacos a mais para ele me repassar. Então, é difícil, assim, eu tenho que criar essa rede para não ter transgênico no meu ovo. Então, mas esse é o nosso objetivo aqui, de estar com as práticas que não utilizem transgênicos nem insumos químicos. Então, a gente produz os nossos insumos, os biofertilizantes, que a gente produz, né? Eu saio pela área rural pegando osso bovino para queimar. Então, nosso risco de contaminação aqui é bovino.
São os ossos e o esterco, que ainda vem, porque as nossas galinhas ainda não produzem esterco suficiente. Então, a preocupação é sempre diminuir cada vez mais o risco de contaminação por agrotóxico aqui. Então, nessa produção das agroflorestas, a gente identificou que os cafés iam muito bem. Então, nós intensificamos a produção de café e antes, quando ainda tinha mais sol, a gente também produzia muito capim santo e citronela. Então, foi aí que eu comecei a fazer a destilação de óleos essenciais para aproveitar esse capim. E era muito, então a gente acabava podando e pondo como cobertura de solo. Mas aí eu achei que podia ser outros capins para cobertura e a gente utilizar o óleo desse capim santo. Então, hoje a gente tem uma evolução das agroflorestas pensando na extração de óleos essenciais. E como, novamente eu falo, aqui tudo é muito pequeno, áreas muito pequenas, então a gente vem desenvolvendo pesquisas para uso do óleo essencial como defensivos agrícolas. Então, o capim santo, a negramina, né? E a gente vai caminhando nesse sentido. Mas também eu quero produzir alguns produtos. Por exemplo, a gente tem produz banana, tanto na agrofloresta, mas aí agora a gente fez um bananal. Também em sistema, né, consorciado. Mas o objetivo é a produção de banana, que eu faço aquela banana seca, desidratada, e eu quero fazer ela agora picadinha com chocolate em volta. E quero fazer também aquela bananinha, é um doce que a gente tem aqui no Brasil, que é pura banana, sem açúcar. Aí eu posso pôr baru, posso pôr outros elementos do cerrado. E com os óleos essenciais, além dessa pesquisa dos defensivos, eu quero ter 1 ou 2 pomadas. Então tem a erva baleeira, que é uma erva brasileira, que é muito analgésica, a negramina. Então, a gente pode estar fazendo essas pomadas. Então, eu tenho para o meu consumo óleos de capim santo, citronela, hortelã, pitanga. São 5, 6 óleos que é muito pouco, então é para o meu consumo. Eu faço sabonete, eu faço algumas coisas, mas não seja ser para comércio. Para comércio, a gente precisaria ter uma cooperativa e aí ter essa produção maior, né? Mas tudo eu preciso estar com a minha funcionando para que outras pessoas apareçam, né? Então, por exemplo, uma das ervas que a gente tem é o alecrim do campo. E ele é o que a abelha produz, a própolis verde. Então, agora eu tenho agora eu vou ter mais caixas de abelha, que aí aumentando mais o alecrim, a gente consegue ter tanto o óleo do alecrim quanto a própolis verde. Então, mas é muito trabalho, porque a gente tem que lidar com dois períodos de seca e chuvas. Então, as podas, a alimentação das agroflorestas, a gente tem que estar sempre entendendo cada vez mais como vão ser essas mudanças e como que a gente vai fazer, quais os produtos. A gente ainda não está percebendo uma ou outra alteração na vegetação do cerrado. Então, por exemplo, eu já tenho 1, 2 anos que a São Joãozinho, que é uma quaresmeira roxa típica do cerrado, em vários lugares do município elas morreram. Então, isso pode ser que seja uma dessas alterações, pequenas alterações de umidade e de temperatura, as plantas vão responder.
né? Isso que a gente ainda tem que aprender com ela.